Quanto tempo, hein? Eu não apareço aqui, hein? E aí, meus amores, como é que vocês estão, hein? Tô esperando o Luiz. Esperando o Luiz, mas decidi já abrir a live pra vocês irem chegando, matando a saudade de mim. Faz tempo que eu não apareço numa live aqui, hein? Tudo que eu tô fazendo agora é lá pelo canal agora. Porque é bem mais fácil, inclusive. Bem mais fácil. Nilonei, meu irmão, como é que você tá? E a escrita dos livros, tá indo bem? Tive o prazer, o privilégio de fazer o prefácio do livro novo do Nilonei. Nilonei, já pode falar o nome do livro? Fala aí pra nós. Já lançou? Me conta que eu tô perdida nos assuntos. Vanessa! Nicolas! Oi, Nicolas, querido! Seja bem-vindo aqui. Na Kelly também. Bora! Ó, essa é a nossa live mensal. Patrícia Pérola, querida! Seja bem-vinda. Essa é a nossa live mensal, toda última quinta-feira do mês. Anota aí, toda última quinta-feira do mês. A gente faz uma live nesse canal em que a livraria El Shaddai manda pra mim um livro de comentário bíblico pra gente fazer uma live comentando alguma coisa da escritura e exibindo um livro. E ela também faz um sorteio para os espectadores dessa live para ganhar um exemplar de forma gratuita. Você vai receber na sua casa, não vai pagar frete, não vai pagar o livro, não vai pagar nada. Só dando para nós a sua audiência, você se inscreve no linkzinho que eu vou liberar para você já já. E você esse mês vai concorrer a esse livro aqui do tio Nico. A Minha Graça Te Basta. Um livro com... Quantas páginas? Deixa eu ver. Muitas, hein? Um livro de 665 páginas de comentário da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Olha aqui, tarugão. E hoje a gente vai discutir o capítulo 2 desse livro aqui. O que a irmã falou? Nilceia, querida, me conheceu há pouco tempo. Que benção, seja bem-vinda aqui, minha irmã. Eu espero que esteja sendo um tempo bom. Conta com a gente aí pro que você precisar. Estamos aqui para servir. Bora lá então? Vou chamar o meu irmãozinho Luiz, do canal de Books, pra gente começar a exposição bíblica aqui. E aí, jovem? Tudo bem? E aí, jovem do curso? Joia. Você tá bonzinho? Graças a Deus. Então aí. Ajeitar aqui. Eu já te expliquei que nas configurações você coloca para tua Menina, câmera sempre começar pro lado de cá. e eu coloquei, você acredita? Mas ele tá teimando comigo. Ele não aceitou. Bom, Ninguém me respeita nessa vida. esse mês, o livro da gente é esse aqui. A Minha Graça Te Basta. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, comentada pelo tio Nico. 665 páginas de comentário, haja mente. A gente tem que orar por esse homem dessa mente brilhante, né? Né, Luiz? Menina, me preocupa, viu? Que esses veinhos tudo partindo. Dá uma Você tá... preocupação, não dá? Vai ser de nós? É, A minha então, nova vai sobrar geração. quem? Vai sobrar quem? Essa Essa é a pergunta. precisava sobrar nós, né? Mas tá difícil pra nós, né, Luiz? Eu, né, nessa minha pegada aqui, mais devagar do que tartaruga com sono. Verdade. Minha Ai, imagem tá Deus. chegando boa. Eu vi que das últimas vezes ficou tipo meio robótica. Pra mim tá perfeito, mas pra você como é que fica? Tá meio lenta, com delayzinho, assim. Mas eu tô te É, ouvindo bem. O importante é te ouvir direito, eu acho. ah tá. Eu tenho que descobrir o que que é que faz ficar desse jeito. Então deve ser a internet. Vocês que estão aí assistindo, o áudio e vídeo, tá bom? Eu
Eu acho que vão dizer que você tá travando um pouquinho, mas o áudio tá Bom, né? chegando direitinho. Isso é um mistério pra mim, eu não sei. A internet tá alto aqui, eu não sei por que que fica assim. Enfim. Mas tá tudo bem, Luiz, tá tudo bem. Não se preocupe não. Ó, tá lenta a tua imagem, mas tá tudo bem. Tá? Vocês estão Mas ouvindo vai, bem, né? Luiz? Olha lá, o áudio tá bom. Luiz, o áudio estando bom, o que importa é ouvir. Não precisa olhar pra nossa cara de fim de dia, né? De fim de noite, né? Só ouvir, tá bom. Vamos lá pro capítulo 2. A gente Vamos. escolheu, a gente escolheu ler com vocês. Primeiro deixa eu mostrar o livro, né, Lu? Como eu sempre faço. Bom, Sim, sim. Sim, sim. um livraço da editora Vida Nova. A gente aqui é meio apaixonado pelos comentários publicados pela Vida Nova, porque são de altíssima qualidade. Então, vou mostrar a diagramação para vocês. Eu gosto muito dessa diagramação com espaços laterais. Por quê? Porquê? Vou explicar. Porque eu gosto de fazer anotações, tá vendo? Eu gosto de anotar coisas, eu gosto de riscar. Eu sou do tipo que marca. Ó, eu anoto um monte de coisa nos laterais. Então, esse espaçamento lateral, para mim, é muito importante. Entre as linhas, um espaço bom também é muito importante. Por quê? Porque eu gosto de riscar e de anotar. A paginação desse livro aqui é amarela, então a leitura fica muito mais confortável para os nossos olhinhos, fica bem mais confortável para a gente ler. Então a diagramação é muito boa, a paginação também é muito boa, amarela. Ó, e o comentário do tio Nico ele é diferente dos comentários que a gente trouxe aqui anteriormente. Nos comentários anteriores, os comentaristas comentam versículo por versículo uma explicação. O tio Nico, como sempre, é diferentão. Ele faz... Como é que a gente pode chamar o que ele faz? Ele faz uma explicação ampla, mais panorâmica. Ele faz conexões. Ele é mais descritivo do que só. Me ajuda aí a definir, Luiz, É como é esse como a comentário? gente tem como se fosse uma pregação, né? Isso, O comentário isso. dele, né? Como se fosse uma pregação expositiva, né? É. Eu tenho a impressão, inclusive, eles devem pegar esses livros, escrever esses livros baseado no Pão das Escrituras. Será que não? Ah, sim, com certeza. Eu acho que ele vem fazendo, né, a exposição, depois vai lá e monta o livrinho, né? Sim, porque a forma da escrita desse livro é justamente uma forma didática, muito bem falada, como se fosse realmente uma pregação de um púlpito. Então é muito gostosa a leitura, muito fácil a leitura. Sim. É o segundo livro que eu estou lendo do tio Nico no último mês, né? A gente terminou de ler Polêmicas na Igreja, no clube de leitura, e agora lendo esse aqui. E é uma característica do tio Nico escrever para nós como se ele tivesse sentado à mesa conosco. E isso é muito bom, né? Sim, sim, sim. É, pra gente que quer fazer realmente uma aplicação da mensagem, né? A nossa vida, o nosso dia a dia, esses comentários aí são essenciais. Bom, vamos ao texto, Lu. Vamos. Capítulo 2. 2 O Coríntios, título né? é... Hã? 2 Coríntios 2 é do 3 ao 7, né? Não, capítulo 1. Você falou do Capítulo texto do 2 livro ou do texto bíblico? capítulo 2 do livro. Ah, tá. O texto é o objetivo das provações. A gente escolheu esse livro, esse capítulo 2, justamente para a gente poder falar de sofrimento, que é um tema que eu e o Luiz gostamos bastante de falar. A gente já falou desse mesmo tema em outras exposições, em outros livros, né? Foi mesmo, foi mesmo. Do comentário. E o texto bíblico é a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, 3 a 7. O consolo vem de Deus, é o título que o tio Nico dá para esse texto aqui. Vamos ler o texto bíblico? Bora, Bora, Lu? bora.
Quer que eu leia? Ah, tá. Então vamos lá. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por alguma tribulação, por meio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, é para a vossa consolação, a qual produz perseverança, para que suporteis as mesmas aflições que nós também sofremos. E a nossa esperança a vosso respeito está firme, sabendo que, visto que sois participantes dos sofrimentos, assim também sereis da consolação. Senhor, nós damos graças a Ti por quem Tu és, nós damos graças a Ti por toda a Tua criação, pelo Teu consolo, pelas Tuas misericórdias. Nós damos graças a Ti, Senhor, porque podemos hoje findar mais um dia na Tua presença, Te buscando e Te conhecendo um pouco mais. Obrigada em especial, Senhor, pela vida do Reverendo Augusto de Nicodemos, por esse livro extraordinário a respeito da segunda carta de Paulo aos Coríntios, escrita sob a Tua inspiração. Obrigada, Pai, porque nós queremos aprender um pouco mais e cada dia mais sobre o significado da Tua graça que nos basta. Que as nossas provações possam gerar consolo não somente em nós, mas naqueles que estão conosco, testemunhando do nosso viver em Cristo. Que esse tempo que teremos agora na Tua presença seja para a edificação do Teu corpo, que possamos aprender mais e mais de Ti, derrama-se sobre nós, é o que eu peço em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Bom, o que o tio Nico vai dizer que Paulo está fazendo nesse texto é mostrando como Deus usa o sofrimento na vida dele e qual é a razão pela qual o apóstolo sofre tanto. Eu achei muito interessante esses destaques que o tio Nico faz aqui, por quê? Porque geralmente quando a gente vê alguém sofrendo muito, a gente associa o sofrimento ao pecado daquela pessoa. Uhum. Ah, ela deve estar pecando. Para estar sofrendo assim, ela aprontou alguma. Não é assim. A gente sabe que geralmente quem está aprontando não está sofrendo. Quem está aprontando está bem se divertindo naquilo que apronta. O sofrimento, a disciplina, ela é para os filhos de Deus. Ela é para os filhos de Deus. Por quê? E é isso que o tio Nico vai discutir aqui. Por que o sofrimento é para os filhos de Deus? Por que a gente olha para o sofrimento e aí entra uma mudança de mente, e aí entra uma transformação na nossa cosmovisão? Por que a gente olha para o sofrimento e se regozija nele? E dá graças no meio da tribulação? Por que, Lu? É interessante que ele observa aí que a galera perseguia ele, né? Apontava para ele como alguém que não vivia a vontade de Deus, né? Alguém que se passava por perseguição, se estava sendo preso, etc e tal, é porque era um falso profeta. Era um falso profeta, né? E na prática, às vezes a gente não pensa isso aí no dia a dia, mas quando a gente passa pela situação, o ser humano ele tá tão viciado com esse negócio de fazer por merecer as bênçãos de Deus, né? Fazer por merecer a graça, a misericórdia de Deus, a segurança de Deus. Tá tão viciado com essa ideia de que a primeira coisa que passa pela nossa cabeça quando a gente está passando por um apuro é o que eu fiz de errado, né? O que eu fiz de errado? Aí começa a olhar, né, as decisões que eu tomei, o que eu fiz. E é um negócio tão... quando eu faço comigo, pelo menos eu estou me martirizando sozinho, né?
Agora, às vezes, eu posso fazer com outra pessoa isso, né? Eu posso sugerir para outra pessoa, mesmo que sutilmente, eu posso sugerir para outra pessoa. Aconteceu recentemente com um amigo, mas assim, graças a Deus ele tinha maturidade para ouvir isso, né? Ele e a esposa. Graças a Deus tinha maturidade. A esposa, ela foi diagnosticada com câncer, já fase terminal, negócio complicadíssimo. E alguém veio e falou para eles que isso daí estava acontecendo devido a algumas decisões erradas que ele tomou. Aí ele saiu da direção, ou alguém da família saiu da direção de Deus, e aí Deus fez isso, que é para eles voltar para o lugar. Graças a Deus, ambos tinham maturidade para ouvir isso e não se afetar. Aconteceu que no final Deus recolheu a esposa. Imagina a cabeça de alguém imaturo quando recebe uma notícia dessa. Quando recebe um conselho desse. Alguém que não tem essa maturidade, que não tem experiência suficiente para ouvir uma besteira dessa aí e saber entender que a palavra de Deus não ensina isso, que não tem nada a ver, que realmente nesse mundo nós vamos ter aflições, vamos passar por tribulações, que coisas terríveis como essa vai acontecer, mas faz parte, está no roteiro, Deus nos dê graça, Deus nos dê força, e a gente vence a tristeza e vamos embora. Imagina quem não tem, quem para e fica realmente pensando, puxa, fiz besteira, fiz errado. Você tem duas situações terríveis. Primeiro, você se martiriza, você começa a se culpar pela tragédia. E segundo, você tem uma visão de Deus totalmente deturpada. Um Deus que ele te espreme, ele te faz sofrer, um Deus tirano, um Deus louco, para te colocar ali exatamente no cantinho que ele quer te colocar, simplesmente por vaidade, né? Não por uma relação de amor, não por uma relação saudável, mas, sabe, por vingança, um Deus vingativo, Deus vingativo. Então a dificuldade da gente entender isso que Paulo está ensinando aqui para a galera, né? A dificuldade que a gente tem, e isso é uma dificuldade, acho que a gente alcançar plena maturidade disso, né, na trajetória da nossa vida não é fácil. Mas, de qualquer forma, a dificuldade que se tem de entender isso daqui leva muita gente a cometer erros terríveis, sabe? Erros grotescos, não somente na própria vida, como de julgar e ferir outras pessoas, né? Então Paulo ele encontrou aqui a necessidade de abrir essa carta aqui, que o tio Nico, como você chama, eu chamo ele de mago cinzento da teologia. Por isso essa preocupação, como ele disse aqui, a quarta carta de Paulo aos Coríntios, né? Tem aquelas duas que sumiu. De abrir já deixando claro, estou passando por isso, mas está dentro do roteiro, faz parte. E eu estou servindo de exemplo para quando acontecer com vocês entenderem qual que é a nossa verdadeira esperança, né? A esperança do consolo que vem de Deus em meio à tribulação. Para haver o consolo, tem que haver a tribulação, né? E aí eu sublinhei um textinho aqui que ele fala o seguinte: portanto, os sofrimentos que Paulo enfrentava era uma questão sempre levantada em relação à autenticidade do seu ministério. Então sempre a galera usava isso para mostrar, não, esse cara, ele não está fazendo a vontade de Deus, esse cara é um falso profeta. E uma coisa, quando eu estava lendo esse texto, uma coisa que me fez pensar, sabe quando Jesus fala para a galera, dificilmente um rico entrará no reino dos céus? Essa galera aqui é uma galera que recebia a notícia de riqueza, de saúde, de prosperidade, como sinal de que eles estavam bem diante de Deus, né? Não é isso? A prosperidade, porque eles vêm com
com aquele ensinamento, né? Se vocês fizerem a minha vontade, tudo vai dar certo, vai prosperar. Então eles viam alguém próspero, Deus está feliz com essa pessoa. Então na hora que Jesus vem com essa verdade, falando dificilmente um rico entrará no reino dos céus, é um choque. Como assim? Não é rico porque Deus está abençoando? Não é rico, não é próspero porque Deus está feliz com ele? E talvez essa segurança, essa riqueza, faça com que as pessoas se iludam dessa forma, né? Olha, eu não estou passando por sofrimento, eu sou saudável, eu ganho bem, eu tenho um ótimo salário, etc e tal. Então, eu estou aqui filé com Deus. Deus está feliz comigo, tá top. Então, essa falsa ilusão que Deus tirou deles é a mesma falsa ilusão da galera que está acusando Paulo aqui, né? De que se Deus é contigo, você não vai ser perseguido, você não vai sofrer, não vai ficar doente, não vai ir preso, não, etc, etc. Então, Paulo ele vem para desmentir, né? Tirar essa teologia errada aí da cabeça da igreja de Corinto e da nossa, né? Vai ver, a galera passava por isso lá, mas também até hoje, né? Com as mesmas ilusões, né? Sim. É importante a gente diferenciar. Existem tipos de sofrimento. É óbvio que existe o sofrimento que é causado por nós. Deus, ele perdoa todos os pecados, Jesus Cristo nos lava de toda a culpa, mas a consequência ele não tira, não. Ele nunca tirou consequência de pecado de ninguém. Então existem alguns sofrimentos que são consequências, sim, das nossas escolhas, mas a gente consegue identificar claramente quando é isso o que está acontecendo. Por exemplo, Deus tirou todo o seu dinheiro. Sinal de que você nunca soube administrar bem o seu dinheiro. Então, para você poder ter a confiança de Deus no muito, você vai ter que provar para ele que ele pode confiar em você no pouco. Então, ele tira a tua confiança, ele tira a tua tábua de sustentação, não para que você caia de boca no chão e quebre os dentes, mas para que os teus joelhos se dobrem diante dele. Então, existe sim um sofrimento que é gerado como consequência das nossas desobediências. Porque se eu desobedeço uma ordem de Deus, isso vai gerar um pecado em mim e no outro. Porque a gente vive numa sociedade, quando a gente peca, a consequência não cai só sobre nós. Se a gente é casado, principalmente, a consequência vem sobre nós e vem sobre o nosso cônjuge. Não é um só corpo, uma só carne. Então, é uma só consequência. Se eu extrapolar o uso financeiro da minha casa, meu marido vai pagar junto comigo. Ele vai sofrer as consequências junto comigo. Né? Mas vai estar claro para mim que é consequência das minhas atitudes. Mulheres eternamente insatisfeitas jamais experimentarão a alegria do Senhor. Por quê? Porque se baseiam em coisas visíveis na busca pela experimentação das coisas invisíveis. É impossível agradar a Deus assim. Então é claro que o seu sofrimento vai ser consequência das suas escolhas. Agora, existe um sofrimento que ele é permitido por Deus para a glorificação do nome dele. E esse sofrimento é completamente diferente do sofrimento disciplinar. O disciplinar, ele é uma consequência das minhas atitudes em desobediência e das minhas escolhas erradas. E contra isso, não tem como a gente agir. Tem que abaixar a cabeça, enfiar o rabo entre as pernas e depender de Deus para suportar a tribulação. E aí existe o sofrimento que é permitido por Deus para glorificar o nome dele. Mas, Vivi, como é que o meu sofrimento pode glorificar o meu Pai? Como é que Deus se glorifica no meu sofrimento? Do mesmo jeito que Jesus Cristo glorificou o Pai. Um sofrimento por amor ao propósito da história da redenção. Ao propósito de uma humanidade sendo redimida. Dos filhos de Deus recebendo pela cruz de Cristo o poder de serem tornados filhos. Então, qual é o meu sofrimento que glorifica a Deus? É aquele que gera em mim contentamento, porque eu sei que esse sofrimento vem do pregar a Cristo e Cristo crucificado, e uma alegria de saber
porque a minha perseguição e o meu suportar pelo Espírito gera expectativa, esperança, renovo, incentivo no outro, que às vezes está esmorecendo na fé. Eu estava falando isso com meu marido esses dias, ele falou assim, ele meio que me proibiu de falar de política na internet, porque eu queria me posicionar. Eu queria mesmo, porque eu tô já por aqui disso tudo, eu queria me posicionar e ele me proibiu mesmo. E eu obedeço ao meu Senhor, eu obedeço ao meu marido. Então, mesmo não concordando com ele, eu confio que o que ele escolhe para mim é o melhor para mim, né? Eu confio no amor dele por mim. Então, obedeci. E ele falou assim, a gente estava discutindo sobre isso. Eu falei assim, meu bem, eu não sou das que se acovardam. Eu sou das que morrem. Aí ele falou assim, mas você precisa saber quais lutas você quer lutar e quais riscos você quer correr para que essa morte seja útil. Porque, na verdade, por exemplo, se a gente olha a igreja perseguida da China, ela só sobrevive por causa dos que se escondem. É uma igreja enorme que acontece no submundo, literalmente nos esgotos, nos subterrâneos. E ela só sobrevive por causa dos que se escondem. Então a gente tem que saber a hora de se esconder e a hora de se revelar. E eu falei pro meu amor, eu falei, bem, olha, eu não sou das que se esconde. Eu sou das que morre. Por quê? Porque a minha morte vai fazer com que as pessoas olhem pra mim e falem assim, a Viviane morreu por Jesus. Tem gente morrendo por Jesus, então eu confio. Sabe? O mártir. Pra que vem o mártir? Se você já leu John Bunyan, O Peregrino, você vai se lembrar de uma partezinha em que um mártir é morto na frente do templo. E aquele mártir convence a todos de que Jesus Cristo é o Senhor. Porque quando você morre de forma sacrificial, vou dar um outro exemplo que é ridículo, mas para mostrar como a literatura universal fala de Deus. Eu gosto muito de Harry Potter. Todo mundo sabe disso, não é mistério para ninguém. E eu estou no livro do Prisioneiro de Azkaban, em que perguntam pro Harry Potter, não sei se perguntam ou respondem, eu leio Harry Potter assim como quem descansa, então a minha memória é pouca. Mas ele fala assim, por que Voldemort não conseguiu te matar? Acho que é no livro anterior, não sei se, eu acho que é no anterior. E aí o Harry Potter fala, eu não sei. E a pessoa que perguntou responde, porque sua mãe morreu por amor a você. O amor sacrificial dela fez com que o poder das trevas não tirassem a sua vida. Então, o que o amor sacrificial de Cristo por nós faz? Nos salva. Nos tira do império das trevas e nos leva para a sua maravilhosa luz. E isso exige um sacrifício de nós também, que é o testemunho vivo da vida de Cristo. Como é que foi a vida de Cristo? Fugindo, apanhando, se escondendo muitas vezes, tendo que peregrinar de cidade em cidade sem poder entrar em lugares para não ser morto. E no fim, morrendo injustamente. Eu tô lendo no meu devocional, na minha leitura diária bíblica, primeira carta de Pedro, capítulo 2. Olha o que diz no verso 21. 1 Pedro 2, 21. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Esse é um sofrimento digno de glorificar a Deus. Então é isso. É você identificar, olha, esse sofrimento que eu estou passando agora
É consequência. Meu nome tá sujo porque eu usei dinheiro que eu não tinha. Não é meu pneu furou no meio da estrada porque o dinheiro que eu tinha que ter comprado o pneu eu usei para outra coisa. Ou não sei qual é o Pressão sofrimento. alta por causa do Hã? meu salgadinho. Minha pressão alta por causa do meu salgadinho. Minha diabetes por causa do meu suquinho. Exatamente. Então existem sofrimentos que são consequências. Ó, O você câncer. O câncer a gente não pode dizer que é uma consequência de uma escolha. Porque é, a gente não sabe a causa. Como sim. é que se acusa uma coisa dessa, não é mesmo? Não, é demais, cara, é demais. Dá vontade de meter a mão na cara, mas não pode. Deixa eu falar uma coisa. Seu marido deixa você falar, mas eu posso. É domingo. Existe um desespero, um palpitar forte no coração, né? Falando de sofrimento e perseguição da igreja, né? Tocando nesse tema, né? Existe um medo terrível, uma preocupação terrível de uma perseguição que poderá surgir dependendo do resultado da eleição, não é isso? Então, de um lado, a maioria, pelo menos de nós cristãos, estamos preocupados com o comunismo, socialismo e etc e tal. Uma outra parte menor está preocupada em passar fome, que o argumento, né, predominante é esse, né? Que um defende os pobres, o outro defende os ricos, né? Então está preocupado em passar fome. Sim. E nisso, nós temos uma igreja dividida por causa de políticos, nós temos famílias divididas por causa de políticos, né? Famílias desfeitas. E aquilo que Jesus falou que poderia acontecer a respeito dele se nós o seguíssemos, ou seja, aquele que vier após mim vai ter problema, pode ser, né? Que tenha problema com pai, com mãe, né? Com filho, né? Mas tem que me amar mais do que eles. As pessoas estão fazendo isso, mas não com relação a Jesus, a amar Jesus. Estão tendo problema com pai, com filho, por causa de um político, que com certeza vai decepcioná-lo. Com certeza. Não, Se fosse. a problemática, Luiz, é que assim, ó, o medo é perseguição. O que que Jesus falou de nós? Preparem-se. É Porque isso serão aí. perseguidos, querendo ou não querendo, votando num ou votando no outro. O que que a palavra diz? Que o pão nunca vai faltar para o justo. Eu nunca Isso. vi um justo mendigando pão. Então, se a tua preocupação é passar fome, então tu não é crente. Porque Deus garante que o Filho de Deus não vai passar necessidade. Então, aí veja bem, a gente quer ser útil, se a gente de verdade quer ser útil para o reino, quer produzir bons frutos para o reino, é, é, frutos maravilhosos, sabe? Quando eu falo de frutos assim que a gente olha assim e fala, nossa, olha o que aconteceu ali. Né? Quando se fala de um avivamento numa nação, que é o que a gente fala há muito tempo, né? A galera costuma falar que o Brasil é do Senhor. Eu falei um tempo atrás com uma pessoa, eu vi que a pessoa ficou um pouquinho desconfortável com o que eu disse. O Brasil não é do Senhor. Deus não tem uma nação de estimação. Deus tem um povo. Né? A igreja é espiritual. Não é a pátria brasileira. É um povo. Quer dizer, então, o brasileiro é melhor do que o mexicano, que o boliviano, que o argentino. Isso aí nossa, é de um egocentrismo terrível. Enfim, aí a gente quer ser útil, então vamos olhar para a história da igreja. As pessoas que foram mais úteis na obra do Senhor, as pessoas que produziram mais frutos para o reino de Deus, o que aconteceu com elas? Estamos no mês da reforma. Né? Pessoas perdendo a cabeça para a gente ter uma Bíblia hoje aqui, para a gente estar falando de Cristo. Literalmente. Pessoas entraram numa fria. Foram queimadas nas ruas, usadas como tochas vivas. As pessoas eram Exato. pregadas em pedaços de madeira no meio da rua e usadas como luz. Sem Sim, noção? Pra gente sim. estar aí idolatrando o negro. Ah, pelo amor de Deus.
Eu lembro dos soldados, eu acho que são conhecidos assim, soldados de Sebaste, ou os mártires de Sebaste, aqueles rapazes que foram obrigados a entrar dentro de um lago congelado e ficar ali até decidirem abrir mão da sua fé e congelar lá, virar picolé, enfim. O que eu quero dizer é o seguinte, eu não quero sofrer. Eu não quero que minha família seja perseguida. Não, tenho 2 filhos. Né? Tenho 2 filhos. Eu não quero ficar sem dormir. Quem quer? Ninguém quer. Entendeu? Ninguém quer. Mas assim, se for a vontade de Deus e você quer ser útil para Ele, vai acontecer. Vai acontecer. E aí nós provaremos a nossa fé de verdade. Porque provar a fé gritando na internet, não há isso, não há aquilo, não há aquilo outro. Na internet todo mundo é macho, é corajoso. Todo mundo, nossa. Na internet, que tem de herói na internet. As pessoas falam o que quer na internet. Tem uma pessoa que me segue aqui no Instagram que gosta bastante de falar mal de Paulo. Acho que tá até assistindo a gente aí. Se tiver, meu amigo, tô falando com você mesmo. E faz uns comentários às vezes de Paulo, de ser machista e tal. Tudo bem, você quer expressar sua opinião, expressa sua opinião. Eu nem respondo, não gosto de ficar discutindo, já tive experiências desagradáveis. Só que o que eu acho interessante é que a pessoa faz isso num perfil fake. Não tem o nome da pessoa, não tem a foto da pessoa. A pessoa criou um perfil só para ficar vomitando as opiniões dela. Entendeu? Nossa, de uma coragem quando não mostra a cara. Agora vamos pôr a cabeça na guilhotina para ver se mantém a coragem. Você entendeu? Vamos pôr um fuzil na cara para ver se mantém a coragem. Repito, eu não quero isso para ninguém. Eu não quero isso para mim, eu não quero isso para minha família. Mas a nossa fé, a expressão da nossa fé é com o nosso comportamento, como que a gente age, com o que a gente está implantando, o que a gente está fazendo por Cristo no dia a dia. Não é a postagem que a gente faz, é no dia a dia. A gente quer lutar contra a ideologia de gênero, não luta na postagem. Luta pregando, luta evangelizando, luta falando com essas pessoas que têm esse problema aí, que tem essa dificuldade de entender a vontade de Deus, falando com elas com amor, acolhendo. Não olhando com um olhar de ódio, olhando como se fosse o inimigo, como se fosse o adversário, você entendeu? Essas coisas que dentro desse contexto que a gente está, de política, essas coisas que me irritam. Ó, pelo amor de Deus, deixa eu falar um negócio pra você. Se você brigou com pai, com mãe, com amigo, desfez amizade por causa de Messias Bolsonaro, né, de Lula, antes de domingo, vá lá e peça perdão para essa pessoa. Vai lá e se Não volte a reconcilie com cear essa na pessoa. mesa do Senhor. Senão, não volte a cear na mesa do Senhor. Não faça Perfeito. isso porque você vai fazer isso para sua própria condenação. Isso. Porque depois da eleição, vai ficar mais difícil. Então, eu tô falando, vai antes, vai ter que ir uma hora. Né? Vai ter que ir uma hora. É melhor antes da eleição, antes do resultado final, porque depois do resultado vai ficar mais difícil. Porque se o seu candidato ganhar, você vai lá, a pessoa vai achar que você está sendo prepotente. Se o seu candidato perder, a pessoa vai lá e você vai ficar com vergonha, falar assim, eu não vou, porque a pessoa vai... Então é melhor ir agora, antes. Vai agora, vai lá, pede perdão, se reconcilie, né? Não, mas a pessoa me ofendeu. Não interessa, vai lá e resolva com ela. Porque nenhum desses candidatos morreu na cruz por você. Pra você perder a paz com essas pessoas por causa desses dois aí que estão aí. Que juntar tudo, meu amigo. Tá tudo farinha do mesmo saco. Qualquer um, como eu disse, qualquer um que fosse candidatar vai te decepcionar. Porque o homem decepciona. O homem erra. O homem faz besteira. Ele pode ter a melhor das intenções. Quando ele está ali no meio do fogo, ele faz caca. Ele não vai agradar todo mundo. Enfim, resolva isso. Resolva isso. Se for para haver perseguição na igreja, vai acontecer. Faça a sua parte, faça a sua melhor escolha. Aquilo que você entende que é a vontade de Deus. Faz lá, toma essa decisão sem criticar ninguém. Fala, eu entendi que a vontade de Deus é eu votar dessa forma. Vote com fé. Se é feito com fé,
é top. Isso é feito com fé, né, para agradar a Deus, para que a vontade de Deus ela aconteça, é top, independente da sua escolha. O importante é que é feito com fé. Agora, não confie que nenhum desses candidatos vai trazer salvação, porque se o Senhor, né, não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela, não é assim? Então é o Senhor que cumpre, é a vontade dele que vai acontecer, independente de qual seja, e que estejamos preparados espiritualmente para ela. Ok? Você não podia falar, eu falei. Se você concorda com o que eu falei, aí já é outra coisa. Você não vai poder falar porque seu marido não deixa. Então vai ficar exatamente aqui do jeito que tá. Eu não sei nem o que dizer depois disso. A gente pode já encerrar a live, acabou. Porque não tem mais o que dizer, meu Deus. Enfim. Aquilo? Não, é isso, é isso. É que se deixar, eu saio falando aí o resto da noite. É. Essas coisas aí são complicadas, né? Eu tava lembrando aqui do rei Uzias. Ele aparece lá no primeiro livro de Crônicas, capítulo 26. Rei Uzias era um homem que fez conforme o seu pai. E aí no capítulo 25 a gente vê que o pai de Uzias obedeceu a Deus, mas não de coração. Então no capítulo 26 o texto começa dizendo: Uzias fez como seu pai, ou seja, ele obedeceu, mas não de coração. Uzias foi um cara poderosíssimo, inteligentíssimo, foi o cara que inventou a catapulta. Uzias inventou o lançamento de flechas em quantidade. Ele virou uma potência de guerra. Enriqueceu que não tinha espaço para todos o seu gado, os seus animais. O cara virou uma potência. Até o dia em que ele se sentiu tão poderoso, tão dono de tudo e de todos, que ele invadiu o templo e decidiu queimar incenso a Deus. Ele invadiu o templo. Vou esclarecer aqui. Não estou falando de política, ok? Aquele rei que governava o povo se sentiu tão poderoso por causa do nome de Deus que ele proclamava, que ele invadiu o templo. Porque ele achou que ele tinha o direito de ir até lá queimar incenso. Só que 80 homens corajosos daquele templo viraram para o rei, o homem mais poderoso do seu templo, e disseram: escuta aqui, você está pensando que você é quem para entrar aqui no templo de Deus, desobedecer o Senhor? Porque quem oferta e quem acende incenso somos nós, que fazemos todo o processo cerimonial digno das leis de Deus para ofertar no seu templo. O Senhor diz que no seu templo só os sacerdotes têm autoridade sacerdotal. O Senhor, chefe de Estado, não entra aqui. Uzias se enfureceu. E imediatamente nasceu na testa dele uma lepra. Na testa. Não foi nas costas, escondido debaixo da roupa. Foi na testa. Imediatamente Uzias saiu correndo porque sabia que Deus o tinha ferido. E ele morreu de lepra. O que essa mensagem diz para nós? A união Estado e igreja não é para a vida, é para a morte. O que mais está me deixando triste nesse período é ver a prostituição das igrejas se vendendo dos dois lados, tá? Não é só Bolsonaro que está indo na Lagoinha, não. Lula também está indo nas igrejas progressistas. Então, estão usando a nossa fé contra nós. Porque a Bíblia deixa claro que a união do Estado com a igreja é para a morte. A Reforma Protestante, nós fizemos uma série de lives de estudo da Reforma Protestante esse mês. O que a gente viu foi que os reformadores queriam a separação do Estado e da igreja. Então, cuidado! Isso é prostituição.
A gente está vendendo o nosso voto para as ideologias desse mundo. Porque tanto um candidato quanto o outro tem as suas ideologias. Um parece a própria encarnação de Satanás. O outro usa o nome de Deus em vão sempre. Toma para si o nome de Deus como objeto de campanha. Os dois estão errados. Pois E a é. gente está se prostituindo para os dois. Então, cuidado, porque a fé da gente não está no dia 30 de outubro, na hora da eleição. A nossa fé está na esperança do retorno do rei. E até lá, a gente não pode se prostituir com as ideologias desse mundo. A gente tem que Perfeito. fazer, sim, escolhas sábias. Nós somos cidadãos celestiais que ainda habitam essa terra. A gente tem e deixa eu falar um negócio pra você. Não vou votar, porque nenhum dos dois me representa. Vou anular o meu voto. Você tem direito? Você tem direito. Mas pensa bem. Cidadania é uma coisa que nós temos que ter. E da forma correta. Porque lá em Reis, quando o povo exerceu cidadania pedindo um rei para Israel, deu ruim. Não era para o povo de Israel ter rei. Do mesmo modo, Saul foi ovacionado a vida inteira, seu orgulho e sua soberba, porque é o que a gente está fazendo com esses dois candidatos. Ovacionando, lambendo eles de cima e embaixo. Vai saber o que vai acontecer com todo esse poder depois. Se eles não vão querer invadir a igreja como Uzias fez. E que Deus tenha misericórdia deles. Porque a igreja santa do Senhor não será maculada. Se essas outras igrejas estão se vendendo e se prostituindo, é porque elas não são do Senhor. O remanescente fiel de Deus continua guardado debaixo das asas do Cordeiro. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que no dia 31 nós não estejamos vivendo uma guerra civil. Que no dia 31 a gente possa voltar para as nossas vidas sem ter vergonha do que a gente está fazendo agora. Porque muita gente vai sentir muita vergonha. Ou vai viver caminhando sobre a sua própria ira. O que é ainda pior. Na verdade, eu não sei o que é pior. É tão vergonhoso que o foco dessas eleições foi o voto dos evangélicos. O foco, né? Ver toda essa discussão que a gente está tendo, o foco tá nítido. Tanto que o Gutierrez publicou um livro chamado Quem Tem Medo dos Evangélicos? Exatamente pensando nisso. O foco tá aí. A galera achou nos evangélicos um grupo de... Briguentos. Eu vou ter que... De quê? Briguentos partidaristas. Você foi melhor, é usar idiotas. É um grupo de gente besta, que parece que nunca foi paparicado na vida, sabe? E aí quando recebe um pouquinho de paparico ali, fala, ai, esse aqui é o meu rei, esse aqui é meu salvador. Eu vi um podcast do Bibo lá, sobre aquele livro Jesus e John Wayne. Sim. Jesus e John Wayne. Jesus e John Wayne. E ele fala que é comentado aqui uma época, de um tempo atrás aí, em que alguns candidatos se levantaram com essa bandeira defendendo os princípios cristãos lá nos Estados Unidos, né? E teve gente que não era cristão, não era protestante, mas estava lá levantando a bandeira agressivamente dos princípios cristãos. E tinha um candidato que era realmente protestante, mas era mais calmo, mais ameno, né? Mas se expressava de uma maneira mais amável. E surgiu na época, dizem eles que surgiu na época uma expressão da igreja, falando que esse candidato é mais ameno,
ajudava a libertar o povo do inferno. Mas o candidato mais agressivo livrava a bunda deles do mal, um negócio assim. Uma coisa nesse sentido. Como se o cara mais agressivo, não, a gente precisa desse cara aí que é briguento, que é agressivo, porque é ele que vai livrar a gente aqui no dia a dia. O pastor prega pra gente, aquela coisinha toda, mas aqui no dia a dia a gente precisa de um cara agressivo desse. Então a história ela só se repete em momentos, lugares diferentes, entendeu? Mas foi achado nessas eleições, no povo evangélico, uma galera que podia ser aproveitada, ser muito bem aproveitada. E nós estamos aí nesse sentido. Enfim, para a gente não fugir muito do tema aqui, que é o do sofrimento. Se você está preocupado com o sofrimento, se vai vir ou não esse sofrimento, né, uma coisa que o tio Nico deixou bem claro aqui, nessa explanação das declarações de Paulo, ele se dá o exemplo de alguém que está sofrendo, está sendo perseguido, mas que está sendo consolado por Deus, para que as pessoas elas entendam que elas vão passar por sofrimento, mas que por fim serão consoladas por Deus, e que a garantia disso foi porque Cristo sofreu. Né? A garantia de que realmente essa é a verdade, é de que Cristo sofreu, né? E Ele que nos garante a consolação, porque teve vitória sobre a morte. Então, por que a gente pode, por que a gente vai se achar melhor do que toda essa galera aí e querer, né, fugir de todo esse sofrimento? Enfim, já falei demais. Ele vai falar o seguinte, ele vai dizer que Paulo deixa claro nesse texto que nós somos o lixo do mundo. Ele diz assim, Paulo resume os sofrimentos no versículo 13. Somos o lixo do mundo. Era assim que Paulo se sentia. E ele diz, não só eu, mas os demais apóstolos. É assim que nós nos sentimos, como condenados à morte, como espetáculo público e como lixo do mundo. Deus não quer que a gente se sinta o lixo do mundo. Ele quer que a gente saiba que é isso o que a gente é. E saber que a gente é lixo, porque nós somos imundos, pecadores e podres, é que faz com que Deus nos amar, nos resgatar, nos salvar, nos redimir, seja uma obra extraordinária, incompreensível para nossa mente corrompida pelo mal. Os crentes sempre foram o espetáculo do mundo. A diferença está entre aqueles que se envergonham disso e que usam disso para glorificar ainda mais o seu Senhor, e aqueles que causam o escândalo do mundo. Nós possamos estar do lado certo, sem envergonhar o nome de Deus, sem crucificar Jesus de novo, negando que Ele é o único Senhor e Salvador das nossas vidas, e que os nossos sofrimentos sejam compreendidos por nós como oportunidades de edificar aquele que não conhece o Salvador que a gente tem. Deixa eu só te lembrar que essa é uma live que a El Shaddai está dando de presente para você. Um exemplar desse livro aqui do Augusto de Nicodemos, A Minha Graça Te Basta. 665 páginas. Eu já estou liberando para você, já liberei o link de inscrição para o sorteio, que vai acontecer terça-feira próxima agora, dia 1º. Entra lá, é muito simples, você vai dar o seu nome, seu e-mail e seu arroba. Não deixa de dar o arroba, senão eu não te acho aqui no Instagram. Dá lá para mim o seu arroba, o seu e-mail e o seu nome. Acho que são só essas 3 informações. E você automaticamente vai estar participando desse sorteio aqui. Confirma a sua participação e a El Shaddai vai te mandar para uma terceira página que tem lá 3 cupons de desconto para você usar na loja. Então, além de você participar do sorteio dessa obra maravilhosa, que vai chegar
gratuitamente para você. Você não vai pagar correio, você não é enganação não, minha filha. Eu sei que parece ser bom demais para ser verdade, mas é verdade. Entra no link que tá na minha bio, tem lá, sorteio El Shaddai. Se cadastra e você já vai estar participando, além de ganhar 3 cupons de desconto de valores diferentes. É isso ainda, né, Luiz? Não sei, não entrei. Mas acho que é 5, 10 e 15%, não sei. Entra lá que você vai ver e eles vão dar esse cupom de desconto para você usar na loja El Shaddai. Então não perde, se inscreve lá no link que está na minha bio. O Luiz vai botar na bio dele também, para você poder participar. Se você me segue aqui, você participa aqui. Se você segue o Luiz lá, você participa lá. Se você não me segue também. Se você não segue o Luiz, segue também. O Luiz é um fofo, um querido. Eu gosto muito do conteúdo dele. Eu não traria ele aqui se eu não gostasse dele. Vocês sabem que eu sou uma chata de galocha. Eu não ando com gente esquisita, né? Festa estranha com gente esquisita. Eu não faço parte dessa turma aí. E essa live foi a gente querendo dizer para você não temer. Não tema coisa alguma, porque o Senhor continua sentado no trono. Se Lula ganhar, o Senhor continuará assentado no trono. Se Bolsonaro ganhar, Deus continuará assentado no trono. Não importa. Não importa. A eleição é só mais um processo. Só mais um passo que Deus está dando para limpar, para garimpar, para purificar. Porque até a perseguição purifica. Não tenha medo. Não tenha. Porque não é nenhum dos dois que vai salvar a sua vida e não é nenhum dos dois que vai destruir a sua vida. Porque você dizer que um deles tem poder de destruição ou de salvação é anular a cruz de Cristo. Tenha temor. Toma muito cuidado com as confianças que você tem depositado e com os medos que você tem sentido, porque isso é anular a cruz de Cristo. O único Senhor e Salvador desse mundo é Jesus Cristo. Enviado por Deus, capacitado pelo Espírito, o mesmo Espírito que habita em mim e você, e que nos cela e nos configura como filhos. Sabe o que é ser filho de Deus? Eu acho que você não sabe o que é, você esqueceu. Vai ler sua Bíblia. Vai ler sua Bíblia. Ao invés de ficar assistindo notícia de Satanás o dia inteiro, vai ler sua Bíblia. Ok? Vamos esperar até segunda-feira? Vote em quem você quiser. Eu tenho meu candidato. Eu tenho. Gosto muito do meu candidato, inclusive. Mas eu não estou aqui para influenciar você. Eu não sou uma digital influencer. Eu influencio quem senta comigo à mesa. Porque essas pessoas me olham no olho e podem debater comigo honestamente aquilo que elas pensam. Eu não tenho paciência para hater de internet, nem para fã de internet também, que eu não sou Jesus também, não. Não sou ídolo dos baixinhos, eu não sou. Eu sou só alguém tentando obedecer ao Senhor da forma mais eficaz possível para garantir a minha maturidade na minha fé, para garantir que a minha casa seja santificada pelo meu bom proceder, para garantir que o meu exemplo te mostre quem é o Deus a quem eu sirvo e que as minhas palavras te convençam que Cristo morreu na cruz por você e ele ressuscitou ao terceiro dia junto com você para que você tenha vida e vida em abundância. Então, para de mendigar migalha, porque Jesus tem um banquete para você e você está comendo migalha de político. Para com isso, sua louca, seu maluco. Bando doido. Demais. Tenho dito, Luiz. É isso aí. Por isso que meu marido quer que eu não fale de coisa na internet, porque eu vou arrumar confusão. Ele tá certíssimo. Ai, Deus. Misericórdia, Senhor. Ele tá Lu, certíssimo. também te amo, Lu. Lu Halex. Como é teu nome? Mulher, quem é você, mulher? Lu Halex. É isso? Lu Alex. Lu Alex. Oliver Fê. São duas pessoas no mesmo perfil. Você não tem perfil com o marido, não, né, minha filha? Tu não faz essa pataquada pra fazer perfil com o marido, não, né, minha filha? Pelo amor de Deus. Não fala isso não, que eu tenho lá com a esposa, hein? Não, para com isso, menino. Você não nasceu colado com ela? Isso aí é Mas já coisa de ela controlador. pegou isso pra ela e deixou isso aqui pra mim. Aí, ok. Mas esse negócio é coisa de psicopatia, esse negócio de ficar controlando o outro no Instagram. Ela tá aqui ouvindo você falando aqui, ó.
Qual é o nome dela, Lu? Psicopata. Você fica psicopata, amor. Me controlando. Como é o nome dela? Ana. Ana, princesa, obrigada por emprestar teu marido pra nós. Dá um beijinho nela por mim, tá? Pode deixar. Ó, Alex é o marido da Lu. Lu Alex. É, tá vendo? É bem isso aí mesmo. Bonitinho. Ele não gosta de Instagram, é igual meu marido. Eles podiam fazer um clube, né? Eu odeio a internet. Meu marido ia estar lá. Ele e o Alex, da Lu. É isso, meus amores. Vamos dormir? Corre lá no link que tá na minha bio, que tá na bio do Luiz. Luiz, mandei aí pra você no WhatsApp o link. Eu sempre esqueço de te mandar antes, de você botar na tua bio. Corre lá, se inscreve. As inscrições vão até domingo, meia-noite. Segunda, meio-dia? Segunda, meio-dia. Segunda, meio-dia. E aí, na terça de manhã, eu faço o sorteio nos meus stories, tá bom? Aí é só entrar em contato. Se você ganhar, é só você entrar em contato com o Shaddai e ela vai mandar para você o livro do Tio Nico, A Minha Graça Te Basta. Essas meninas malucas elas estão com mania de me chamar de Gru. Sabe do meu malvado favorito? Gru? Mas por que Gru? Porque elas são tudo anãs. Elas têm tudo 1,50, 1,50, tudo anãs. E eu comecei a chamar elas de Minions. São as minhas Minions. E aí elas resolveram me chamar de Gru. Eu não fiz a conta quando eu comecei a chamar elas de Minion. Que elas iam automaticamente elas iam me chamar de Gru, entendeu? Não fiz a conta. Eu vou te mandar no WhatsApp o meme que essas pentelhas fizeram de mim. Você vai ver se... Ai, Deus do céu. Antes de acabar, deixa eu contar outra notícia boa que eu lembrei agora. Porque até eu acho que dia 30, vai ter o sorteio aqui, ó, de quem gosta de teologia arminiana. Não sei se é teologia arminiana, mas enfim. As obras de Armínio? Não. São 3 comentários aí do Graham Osborne. Do Osborne. Como é que eu participo? Hã? Como é que eu participo? Então, lá no... Eu acho que tá no perfil da El Shaddai, mas tem um link lá também no canal do YouTube da El Shaddai. Eu acho que se entrar no perfil do Instagram da El Shaddai, tem lá um link para participar. É o mesmo esquema, entra lá no link, preenche seus dados. Se eu não me engano, o sorteio vai ser dia 30 e o resultado vai chegar por e-mail para a pessoa. Vai chegar no e-mail de todo mundo quem ganhou. Esse aqui é demais, olha isso aqui. Muito Tá bom, bonito, tá? né? Show. Tá bonito, a carisma arrebentou nisso aqui, ó. Capa dura, bonitona. E comentário bíblico com páginas amareladas é muito comum, né? É muito Com comum. espaço para anotações, eu amo. Top. É isso aí, então participa desse aí também. Ô, Lu, É. vou dizer uma coisa. Meu Deus, escapou. Meus cachorros estão latindo, eles me perturbam a cabeça de tal maneira que eu esqueci o que eu ia falar. Bom, se você não segue a El Shaddai no Instagram, segue. Eles são uma excelente livraria e eles têm investido em nós. Eles mandam um livro pra mim, eles mandam pro Lu e eles dão um pra vocês. Ô, gente, vocês param de ser ingrato, porque ingratidão é pecado, viu? É coisa de ímpio ingratidão. E aí, eles estão mandando de presente pra vocês isso aqui. A custo zero. Sigam eles nas páginas deles e vão lá dizer assim, vim pela Vivi, pra eles saberem que essa live aqui tá servindo pra alguma coisa também. Porque vocês não são gratos comigo também, não. Porque ó, aqui, ó. Você não dá um like, meu? Você não dá um like? Não dá um like. Dá um coraçãozinho. Não dá um nada. Que isso? É triste. Que A isso? vida do digital é triste, Luiz. A vida é triste. A gente trabalha para essas pessoas, as pessoas nem um like elas dão. Mentira, tô É brincando. uma vergonha, é uma Like, vergonha. eu também não me perturba o meu juízo. Ô, Lu, como é que tá a escola bíblica? Tá curtindo? Top, então. Eu tava vendo você falando de Harry Potter lá também, meu. Você falou do Harry Potter. Você falou do Harry Potter aqui hoje, você citou Harry Potter lá também. Eu comecei agora a dicotomia lá, dicotomia, que eu sou bem devagarzinho. Você vai fritar a cabeça.
Hashtag somos todas reformadoras. Hashtag irte pelo mundo. Sobe aí. Luiz, você vai fritar a sua cabeça quando você começar a assistir as aulas de dicotomia e tricotomia. Você vai fritar, de verdade. Eu fritei para preparar essas aulas. São 4 aulas só de dicotomia e tricotomia. Você vai fritar a cabeça. Eu espero que você goste. Espero que você goste. E nem me venha fazer perguntas, não, porque eu não vou responder. Vai ter polêmica, vai ter polêmica. Vai. Você é tricotomista ou dicotomista? Olha, por enquanto, antes de assistir as suas aulas, eu sou tricotomista. Vamos ver depois o que vai acontecer comigo. Eu acho que você não. Eu acho que você. Eu acho que as coisas vão mudar pra você, eu acho. Eu vou até falar um negócio pra você. Eu tô numa fase. Uma fase de reavaliação, né? E eu terminei de ler. Eu terminei de ler um livro aqui de escatologia. Aqui. Aqui. O que acontece? Eu aprendi pré-tribulacionismo, né? Eu cresci no pré-tribulacionismo, né? Então, eu preciso agora, depois de menino grande, ver se é isso mesmo. Você descobriu o amilenismo, Lu? Aí eu falei, preciso ver agora, né? E aí agora eu estou indeciso. Agora. Ai, Luiz, eu quero esse livro aí. Manda ele pra mim de presente. Eu nunca te pedi nada. Pô, credo. Aí eu fico sem. Eu vou. Ah, você já leu? Você já leu? Pra que você quer mais? Mas eu vou pedir pro Carlão. Pedir pro Carlão te mandar um lá. Ô, Carlão, teve um negócio, uma polêmica séria lá. A galera quer aquele livro de escatologia. Tem que mandar um lá pra Vivi, meu. Acredita? Ele manda que ele tem coração bom. Faz essa gentileza. Eu quero ler esse livro aí. Eu quero ser. É maravilhoso. Eu falei pra você dele, não? Não falou, mas eu já ouvi falar, né? Referência, pô. Ele traz todas as correntes. Ele tenta apresentar da maneira mais imparcial possível. Ele explica o que explica a origem, a história dessa corrente, os principais pontos teológicos dessa corrente, e aquilo que ele acha que é ponto positivo, aquilo que ele acha que é ponto negativo de cada uma das correntes. Olha o Damasceno, queridão, Damasceno! Um beijo pra você. Conheci Damasceno, acho que foi através de você, Lu. Você conhece o Damasceno? Não, foi através do Francisco Tourinho. Foi através do Tourinho. Damasceno, bora marcar uma live junta. Ô, Lu, eu quero esse livro aí, tá? Vou falar pro Carlos providenciar pra você. Quem sabe, né? Não acontece. Dá uma chorada lá por mim. Fala que o Natal tá chegando e eu sou querida e fofa e eles precisam me amar me mandando livro. Mas eu não posso reclamar do Carlos, não. Uma benção. Escuta, chega de papo que eu tenho que fazer o almoço do meu marido amanhã, que ele vai trabalhar amanhã e eu não fiz ainda a comida dele pra ele levar. Porque vida de mulher é o quê? Vida de mulher é o quê? É uma teologia, uma live, uma aula que grava, é um negócio de uma comida que faz, uma vassoura que passa, é um cachorro que tem que limpar o quintal, né? Tudo, né? Tem que lavar uma roupa, estender uma cueca. Essa é a vida da mulher e a gente não reclama, não. A gente faz brigando com o cachorro aqui do lado, falando, você fez cocô aí, não sei se vazou aí no vídeo, mas é isso aí. Exatamente o que você está falando. Ai, meu Deus, quem é essa mulher de barro aqui que eu não tô reconhecendo? Ela tá falando que eu acabo com as canetas dela. Graças a Deus, louvado seja o nosso Senhor Jesus, por causa disso que eu quero arregaçar com a cabeça de vocês, com a caneta, com o caderno. Eu quero que compre caderno de 10 matérias e não tem espaço para anotar todas as coisas que a gente aprende aqui nesse canal. Muito obrigada. Nós fizemos 3 lives hoje, as meninas estão falando, porque eu fiz uma live de manhã de cristianismo cristão cidadão. Depois eu gravei mais uma aula da escola bíblica com elas, né? Que a escola bíblica eu faço no grupo do Meet, eu faço ao vivo com elas. E agora estamos aqui fazendo mais uma live. A primeira eu consegui assistir, eu acho que uns 5 minutinhos só, não deu para assistir toda. Mas eu comecei lá, eu vou ter que terminar depois, por causa do trabalho, né? Eu entendo, Lu, eu entendo.
E tem que ter um pouquinho de energia para acompanhar o ritmo desse canal mesmo. Tem que É ter. doido, Vou me é. gabar um pouco? Vou me gabar um pouco. Precisa ter energia, fibra, Não é precisa ter humano, não é coragem. humano. Não Isso é aí não é assim, não. humano, não. Não é Isso humano, aqui, meu não. filho, é milagre espiritual. Isso aqui, filho, é andar no manto, meu filho. Ai, Senhor, perdão, heresia minha. Então é isso, eu vou me embora que eu tenho que fazer comida. O Lu também tem que descansar, que trabalhou o dia inteiro. Meus amores, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Mulherada, comunidade reformadoras. Estamos com as inscrições abertas esse mês, com um presente especial para quem se inscrever na comunidade reformadoras. Se você se inscrever até o dia 31 de outubro, final do mês da reforma, eu vou te dar de presente o acesso à nossa escola bíblica de quinta. Já tem lá o quê? 11 encontros gravados. E que mais? Os encontros são ao vivo, quintas-feiras. Nós temos o discipulado de segunda-feira às 8 da manhã, que também fica gravado lá na plataforma. É tudo por uma plataforma de ensino, tá? Não é aqui no Instagram, não. É lá por uma plataforma de ensino. E o curso de feminilidade. Então você vai ter acesso a tudo. E se você se inscrever nesse mês até dia 31, você ainda vai entrar no grupo de WhatsApp exclusivo dos membros, das membras fundadoras da comunidade reformadoras. É um grupo que vai te deixar maluca, com 5.527 mensagens por dia, uma falação, uma tagarelice, porque mulher não faz outra coisa senão falar pelos cotovelos, mas você vai fazer parte da minha comunidade, vai ser uma das minhas minions e vai deixar que eu seja a sua Gru. Então vem caminhar com a gente, tem um monte de mulher aí do Somos Todas Reformadoras aí. Hashtag Somos Todas Reformadoras, a Delcinha, a Camila, a Carol. Quem mais tá aqui? Ai, meu Deus. Falaram aí que a minha cabeça vai fundir com o It lá. Delcinha. Funde mesmo, porque eu pego pesado com essas meninas, eu quero crescimento espiritual. Falei pra elas que em um ano eu quero elas dando aula. No máximo um ano dando aula na igreja delas. Eu não quero saber. Ó, a Carol subindo a hashtag Somos Todas Minions. É isso mesmo. Olha a Devane. Mulherada em peso. E que mulherada guerreira. Porque desde 8 horas da manhã essa mulherada tá comigo. Quem me aguenta? Só vocês. Pelo amor de Deus. O link para inscrição da comunidade reformadoras tá na minha bio também. Então você entra lá, já se inscreve lá no sorteio desse livraço aqui do Tio Nico e aproveita, acessa o site, se inscreve também na comunidade reformadoras. Vem com a gente. Não é para qualquer uma não, hein? Pensa bem, mas se você vier, você não vai se arrepender, tá bom? Eu prometo. Lu, muito obrigada pelo seu tempo Que mais uma agradeço. vez. Ah, as meninas me chamam de cacto também. Por quê? Porque eu vivo bebendo água. Gru cacto. É só símbolo bom. Você tá vendo, né, ô Luiz? É só símbolo bom. Eu sou associada só a Nossa. coisa boa. Ah, e limãozinho também. Limãozinho também me chamam. Uma bênção. Eu sou muito amada. Muito amada mesmo. Quinta-feira do mês que vem, a última. Que dia que vai ser a nossa live, Lu? Deixa eu ver já aqui. Dia 24, quinta-feira do mês que vem, a gente volta. E eu pedi esse mês pro Carlito da El Shaddai mandar para nós um livro de comentário de parábolas. Acho que vai ser Opa, bom. top. Top, Nós top. vamos Fantástico. comentar uma parábola no mês Top. que vem. Não perde, anota aí já na sua agenda. Dia 24 de novembro, às 9 da noite. Eu e Luiz, do canal de Books aqui, perturbando você, te enchendo a caraminhola de ideias, mas por amor a Jesus. E eu espero que o seu motivo de estar aqui com a gente seja o mesmo. Lu, beijo pra sua esposa querida, pra sua filha. Eu tô Pode amando deixar. ver sua filha aparecendo na internet. Tô amando. Eu tô vendo. Eu tô Às vezes eu vendo. consigo arrastar. Você tá usando essa criança, que eu sei, porque criança É atrai. exploração. É exploração. Exploração infantil. E ela se diverte, né? Como ela é boa com a câmera, hein, Lu? Ah, e nossa, ela. Muita vontade. Muita Muito vontade. saidinha. Meu Deus. Enfim, um beijo. Tchau, Outro. gente. Até. Tchau, tchau.